Ah, ah. Boa noite a todos e a todas. Estamos começando mais uma live com o Giro da Semana. Eu, Antônio Vieira, e o camarada Diogo Bittencourt, que vai estar aqui comentando conosco aqui o que já aconteceu de mais significativo nessa semana. E sem dúvida nenhuma, nós começamos a semana muito bem. Obrigado. O que aconteceu? Reconstrução do Brasil, ou o plano de reconstrução do Brasil, liderado pelo ex-presidente Lula, e aonde o Partido dos Trabalhadores criou um grande plano de reconstrução nacional do país em todas as áreas, educação, saúde, enfim, na questão da pandemia, o que fazer na questão da pandemia, na questão da geopolítica, que o Brasil está completamente perdido. Diogo, me pergunto, o que você achou desse plano de reconstrução do país liderado pelo ex-presidente Lula? Boa noite, Antônio. Boa noite quem nos acompanha nessa noite, mais uma live aqui do canal, página. Bom, Antônio, já vem de bastante tempo, né, que o presidente Lula, juntamente com o Partido dos Trabalhadores e outras forças políticas, vem trabalhando em cima, né, de ideias sair dessa crise, né, para o país sair dessa crise. Então, essa cartilha, né, de conjunto de propostas vem nesse sentido. O país hoje precisa imediatamente, né, reverter a lógica, né, da forma que vem sendo governado, desde a política econômica, na política da área social, passando por todas as áreas inerentes ao governo, né. Mas, bom, com o governo Bolsonaro, né, vai ser muito difícil isso acontecer, né? Então, nós precisamos continuar construindo propostas, continuar construindo concertações, né, ligando campos, né, progressistas do nosso país, campos que defendem a democracia, né, que querem um país com mais desenvolvimento, né, menos negacionista, e esse lançamento desse programa vem ao encontro disso, né? Precisamos continuar defendendo a democracia a qualquer custo, né? O presidente Bolsonaro faz totalmente ao contrário, a sua lógica é totalmente adversa a isso, é uma lógica negacionista, né? De entrega do nosso patrimônio público e totalmente, né, entregue à pauta norte-americana e dos seus aliados, que na verdade nem mais estão mais para patrão, né, do que propriamente dito aliados. Então, o nosso presidente Lula continua muito ativo na política nacional, continua muito atuante na política, com muita altivez, e eu acho que nós todos temos que nos empolgar com isso, né? Temos que aguardar também o judiciário, né, que está com a pauta aí de julgar novamente a suspeição do ex-presidente Lula. Também tem essa questão da saída do Celso de Mello, enfim. Temos que fazer esse debate com mais profundidade. Mas vejo com muitos bons olhos, né, e nós temos muito a apresentar, porque fizemos muito, né, enfim, pouco mais de 15 anos, né? Não deu 15, deu 13 anos que governamos o Brasil, mostramos como se faz e mostramos que podemos fazer muito mais, né? Então, a gente enxerga com muito bons olhos, ainda mais nesse momento, que a política brasileira é um deserto, né? E precisamos aí de oxigênio para continuar a luta. Sem dúvida nenhuma. E tem uma questão que eu acho que é importante, Diogo, que é assim, ó. O Lula, na verdade, ele está falando agora em questões práticas, como ele sempre fez política de forma prática, né? O Lula, ele gosta das questões ali que são mais de cunho teórico, né? Ele tem vários teóricos na sua volta ali, mas ele vai muito na questão do prático e vamos fazer as coisas acontecer. E esse plano,
é uma questão bem prática, porque tu tem que dizer para a população, tá, mas vocês vão fazer o quê? Não, estamos apresentando, nós vamos fazer isso, e é isso que o Lula está fazendo. E aí, em cima dessa pauta agora, Diogo, nós vamos para uma outra pauta, que eu quero te perguntar uma questão, né? Há tempos atrás se falou na questão da frente ampla, né? O próprio Lula disse, não, mas tem muita gente estranha aí, né? Tem muita gente que não tá para frente ampla aí, né? É uma frente ampla, se o Bolsonaro quiser, ele vem junto. E agora, o Lula fez uma declaração, se eu não me engano, foi para a agência de notícia Reuters, né? Que ele vai falar o seguinte, aqui eu vou ler as palavras dele. Eu estarei disposto a apoiar qualquer candidato que tenha compromisso com o povo trabalhador contra o Bolsonaro. Aqui está a questão chave, contra o Bolsonaro. Não precisa ser do PT. Se for um candidato do PDT, do PCdoB, do PSB, do PSOL, que estiver na disputa, o PT não terá nenhuma dúvida de apoiar qualquer candidato progressista, disse Lula em entrevista por videoconferência a Reuters na sexta-feira. Então, Diogo, tu não concorda que nesse caso aqui o Lula está falando em questões práticas agora? Isso aqui que ele está falando é uma frente ampla. O que tu acha disso, Diogo? É o que precisamos, Antônio. É o que precisamos e que, infelizmente, se ensaiou um pouco, mas, do meu ponto de vista, nessas eleições de 2020 ainda está muito aquém do que podíamos. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma, né, que a frente ampla, né, que uma frente que junte a esquerda, os campos progressistas do nosso país, né, os partidos, os democratas, quem defende a democracia, contra o fascismo, né, contra o negacionismo, contra a barbárie que hoje está à frente do nosso país. Né? E o presidente Lula é extremamente inteligente, tem uma vida dedicada a esse tipo de concertação e construção política. Né? Você pega, por exemplo, aqui, vamos dar um exemplo claro, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, ou em São Paulo, vamos pegar São Paulo, tá? É um absurdo, por exemplo, lá, o Partido dos Trabalhadores não está com bolos. A gente entende, tem, né, é justificável, a gente sabe como as coisas funcionam, mas lá toda a esquerda, todo o campo deveria estar focado trabalhando a candidatura do companheiro Boulos, né? Porque que já demonstrou por A mais B que tem essa capacidade, e o povo paulista, né, em todas as pesquisas que vêm acontecendo, demonstra a sua intenção. Né? Tu pega aqui, no caso de Porto Alegre, a mesma coisa, né? A Manuela e o Partido dos Trabalhadores conseguiram constituir uma frente, e o PSOL, aqui no caso o PSOL, lançou a candidatura da Melchiona, com todo respeito, ela tem toda a legitimidade, é uma grande companheira, mas deveriam estar todos juntos. Né? Então, assim, por isso que eu digo, estamos ainda aquém. Né? O laboratório que nós imaginávamos já acontecer nessas eleições de 2020, ainda na minha opinião, né, não está acontecendo. Mas então, assim, o presidente Lula lança essa cartilha, lança esse manifesto, chamando atenção para isso. Não há outra alternativa, Antônio. Isso que ele fala, não, né? Podemos muito bem apoiar o Ciro, tá junto com o Flávio Dino, tá junto com, enfim, porque ele entende, né, o momento. Não adianta, em 2022 temos que estar todos juntos, né, defendendo, né, as nossas bandeiras, defendendo a nossa forma de enxergar a política, de enxergar o país, de trabalhar e militar ao lado do povo. Né? Então, assim, eu sou um defensor ferrenho, assim como, né, tu mesmo da frente ampla, né, e dessa visão de alianças. Diogo, uma pergunta aqui da camarada aqui, Cláudia, pode dar uma respondida nisso. Há políticos que não apoiam o Bolsonaro. Por que não consegue impeachmentá-lo? Está fazendo uma pergunta aqui para nós aqui. Quer responder sobre isso, Diogo? Tu quiser também, mas enfim, posso comentar alguma coisa. Eu acho que tem muito de interesses.
Interesses, né, Antônio? Muito interesse, né? Porque justificativas para impeachment o presidente Bolsonaro tem inúmeras, né? Mas, assim como a pessoa que nos perguntou aí, enfim, por quê? Porque tem interesse, porque, bom, tá lá com a sua base sendo atendida, né, por favores do governo, né, por emendas parlamentares, por cargos, né, que hoje tem tanto no seu estado de origem quanto lá, né, em Brasília. Isso aí são interesses, Antônio, né? Nada mais, nada menos do que interesses. Então, nós temos aqui o comentário da Cláudia também, né? Dizendo que ele passou 27 anos quase desapercebido na política. Por que tanto poder de agora? É uma questão simples, né? As elites retrógradas, as conservadoras desse país, viram que ele era a única pessoa que poderia implementar sua agenda neoliberal. Essa aqui respondendo para a Cláudia. Temos aqui o camarada Índio, boa noite, é uma frente de enfrentamento ao desgoverno e esse país está sofrendo, sem dúvida nenhuma, o Índio, que é candidato a vereador, agora oficial agora. Nós temos também aqui o Teixeira aqui, que está dizendo a questão do impeachment de um mandatário vai muito além da esfera política, abrange também o poder econômico e parte da sociedade, sem dúvida nenhuma, Teixeira. Está 100% certo, não é uma coisa simples, né? Tem vários interesses econômicos aí que estão ajudando o Bolsonaro. A Cláudia comenta conosco de bem aqui, sério, lembrando do que fizeram a presidente Dilma, também, sem dúvida nenhuma. Agora, nós temos uma outra questão agora, Diogo, que é o seguinte, nós estamos no período eleitoral, começou hoje, oficialmente, tá? Vamos começar por Porto Alegre, que os ataques ao campo popular já começam. Me corrija se eu estiver errado posteriormente, né? Das grandes capitais, acredito que seja Porto Alegre, que o campo progressista e popular tem mais chance de chegar à prefeitura, com a Manuela. A Manuela do PCdoB, junto com o PT, com o Miguel Rosseto. Mas, no entanto, essa semana, quando saiu a pesquisa que a Manuela estava 10 pontos na frente do segundo colocado, bem pontuada, né? Imediatamente já saiu uma matéria do jornal O Globo dizendo que ela aumentou o seu patrimônio em 382%. Só que boa parte desse aumento do patrimônio dela é em livros. Em livros que ela produziu, né? Um livro que ela produziu, e ela tem caixas de livro em casa, que ela vai comercializar até para poder financiar a campanha, né? Até uma forma inteligente de financiar a campanha. E boa parte do aumento desse patrimônio é por causa dos livros que estão nas vendendo. Mas, Antônio, dá uma comentada sobre esse ataque aí, dá uma comentada sobre... Oi. Na verdade, antes de fazer o ataque, porque eu não vi, né, eu não li essa matéria do Globo, mas, por acaso, nessa matéria do Globo dizia quanto representava esses 380%? Lá no final da matéria ele vai dizendo, né? Lá no final da matéria ele vai dizendo, mas o que importa? O que importa é a manchete, sim, é a linha, não, a manchete, linha do sensacionalismo. Não, porque é meio engraçado, né? A linha do sensacionalismo. Sim, claro. E aí, Diogo, porque se um não período... esquecendo assim, o patrimônio que ela alegou aqui, se fez uma comparação, isso equivale a um apartamento minúsculo. Sim. Não, porque é isso, porque, por exemplo... Isso vale. Sim, tá? Porque, por exemplo, eu tenho há 4 anos atrás, né? Eu tenho R$1.000, e daqui a 4 anos eu tenho um patrimônio, né, de 4 mil, 5 mil, eu aumentei 300 e tantos %, mas isso significa o quê? Né? Quero saber se ela teve um patrimônio, por exemplo, se ela adquiriu nesses últimos 4 anos, como o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, um apartamento no centro de Paris. Foi isso? Não foi, né? Não foi isso, é bem diferente. Mas ela já sofre os ataques. Diogo,
dá uma comentada sobre isso, e além a gente já fazendo aqui uma propaganda nossa, né? Terça-feira, às 19 horas, nós vamos estar recebendo o candidato a prefeito do Partido dos Trabalhadores do município de Canoas, de onde nós estamos falando neste momento, né? Para fazer uma live e saber das suas propostas nesse município. E já deixando aqui o convite aberto a candidatos progressistas que queiram trocar uma ideia e falar sobre as suas propostas sobre esta campanha, candidatos a prefeitos e prefeitas progressistas anti-Bolsonaro já estão convidados a fazer live aqui no nosso canal Quem Tem Medo da Vitória. Diogo, dá uma comentada sobre a Manuela e o início das eleições, né? E o que representa isso. Então, né, é interessante, como eu te falei ali, né, primeiro eu acho que a Manuela é uma grande candidata, uma grande mulher, é uma líder, né, batalhadora, fantástica, né, com uma atuação muito importante desde que iniciou a sua vida, né, na política, no movimento estudantil, né. Com certeza lidera aqui em Porto Alegre, né, uma das principais capitais com chances de vitória, né, do campo popular. Tem algumas outras no Nordeste também, no caso como a Marília Reis, entre outras. Então, mas a Manuela é, sem dúvida nenhuma, uma das personalidades da esquerda brasileira mais atacadas, né, mais difamadas pela questão das fake news. Inclusive, ela se dedica aí nos últimos anos, né, criou um instituto, inclusive, para fazer estudos e debates, né, e criar ações para combater as fake news e também quem cria elas, né? Então, assim, a Manuela, mais do que ninguém, né, teve a sua vida muito prejudicada, né, sua vida pessoal, ataques, assim, à sua filha, à sua vida pessoal, ao seu marido, né, ela que é companheira do músico Duca Lendecker, uma grande figura humana também. Então, a Manuela, a gente tem certeza que junto com o Rosseto, serão uma dupla de candidatos que farão muita diferença nessa eleição, né, que eu não tenho dúvida nenhuma, Antônio, de dizer que em 15 de novembro vamos estar comemorando, né, a vitória da Manuela ali no primeiro turno, a ida para o segundo turno, né, é inevitável, são muitas candidaturas em Porto Alegre, né, muito difícil uma candidatura fazer, né, 50% mais um dos votos, mas não tenho dúvida que Manuela terminará o primeiro turno na liderança e vai, no segundo turno, liderar uma grande frente, né? Tenho certeza que os partidos como PDT, PSOL, né, entre outros, se somarão a essa frente e nós ganharemos, né, faremos uma eleição muito bonita e retomaremos, né, a capital, o campo do desenvolvimento, a participação popular, a capital porto-alegrense do Fórum Social Mundial, né, de tantas conquistas importantes que tivemos nos governos ali de Olívio, Tarso, Raul Bonte, João Verle, entre outros. A gente está bem empolgado com isso. E a Manuela é dura na queda, ela é forte, ela vai enfrentar esses golpistas e vai botar no bolso essa galera da fake news, Antônio. Sem dúvida nenhuma. Temos mais um comentário aqui. Deixa eu me apropriar aqui no computador, que é melhor para ler. Eni, exato, Ciro abandonou o barco numa hora tão crucial para o Brasil. Depois nós temos aqui também, depois nós temos aqui, depois nós temos aqui, na real, o presidente Lula não tem que apoiar Ciro. Fujão a Paris, em momento tão crucial da história do Brasil. Se tivesse sido cidadão brasileiro, a história agora poderia ter sido outra, sem dúvida nenhuma, né? Mas esta é a nossa realidade. Tem mais um apoio aqui. Eni agora está mostrando para nós o seguinte: quando fizemos o golpe contra Dilma, tal, já foi aqui, estamos mais adiante. Não se pode premiar um canalha com o apoio do presidente Lula. Sim, nós temos essas questões aí, né? Mas que nós vamos precisar de muito mais força para tentar derrotar o Bolsonaro. Isso não vai ser uma tarefa tão fácil. Pois bem, Diogo, agora nós vamos para a sessão comédia, agora nós vamos, tá? Agora nós vamos dar um pouco de risada agora. Pois bem, o presidente genocida, ele fez o pronunciamento na ONU, né?
E o pronunciamento dele foi repleto de fake news, o que era já de ser esperado, né? Ele falou a questão que os caboclos e os índios estão colocando fogo na Amazônia, né? E aí a gente fica perguntando, né? Os índios estão aqui, segundo os dados históricos, há em torno de 11 mil anos. Eles vieram dentro daquelas grandes migrações que teve pelo mundo, lá pelo Estreito de Bering, lá, chegaram no Brasil aproximadamente há 11 mil anos atrás. E esse ano eles se acordaram meio estranho, disseram, mas nós vamos botar fogo nisso aqui tudo agora, nós vamos acabar com essa palhaçada. Então, depois de 11 mil anos, os índios resolveram colocar fogo na floresta, né? Que loucura, né? E aí ele continua, né? Falando sobre a questão do Covid, ele já tinha dado uma declaração que o Brasil era o melhor que estava tratando a questão do Covid e estava vencendo ele, né? Só que na ONU ele disse que a culpa do Covid é dos governadores e dos prefeitos. Essa chinelagem aí que é culpada de tudo. E por último, e essa aqui é a melhor de todas, né? O auxílio emergencial no Brasil foi de $1.000. Lá no Brasil a gente deu $1.000 lá no pessoal lá. Aqui é com nós mesmo. $1.000 a gente deu pro pessoal lá. Inclusive tem uma dona de casa que entrou na justiça e ela disse que ela quer os $1.000. Diogo, dá uma comentada sobre o pronunciamento do genocida na ONU. Olha, Antônio, a fala do presidente Bolsonaro na ONU essa semana foi uma das maiores vergonhas da história do nosso país. Né? Foi uma vergonha mundial, literalmente. Né? Na verdade, tudo que Bolsonaro faz envergonha o Brasil. Mas essa, cada vez, ele parece que ele se supera, né? Cada vez que ele tem uma oportunidade, ele vai lá e se supera, e bate o seu próprio recorde. Né? Foi um discurso repleto de mentiras. Eu acho que não consegue aproveitar absolutamente nada do que ele faz. Mas é o que a gente já vem debatendo há muito tempo. O Bolsonaro, ele é uma fake news. Ele é. Então não tem como ele se comportar diferente. Né? Ele é aquele parlamentar, né? Foi aquele candidato que sempre se apresentou contra o sistema, mas é o presidente que mais representa o sistema no Brasil. Ele foi parlamentar durante 27 anos e nunca apresentou nenhum projeto na Câmara. Né? Ao contrário, ele usou esses 27 anos para fazer rachadinha, para fazer caixa 2. Esse sim, diferente da Manuela, aumentou seu patrimônio de forma gigantesca. Só um dos filhos dele, o Flávio Bolsonaro, tem 17 imóveis, comprados a maior parte deles com dinheiro vivo. O Carlos Bolsonaro está aparecendo também aí alguns milhões em investimentos em imóveis, também em dinheiro vivo. O Eduardo Bolsonaro a mesma coisa, né? A Michele Bolsonaro, aqueles valores que o Queiroz depositava na conta dela, depositava em cheque, aquilo ali era salário da Michele. Porque a Michele, para quem não sabe, era assessora do deputado Bolsonaro. Né? Antes de terem um caso e casarem, ela era assessora dele. Depois que virou esposa, teve que sair da Câmara. E quem é que aqui? Óbvio que isso aí é valor do salário da Michele. E que o Queiroz em algum momento rachou. Não sabia disso. Sim, a Michele Bolsonaro era assessora. Disso. A Michele era assessora do Bolsonaro, Bolsonaro pai, parlamentar, e se conheceram então, né? E ela, por óbvio, a lei, é claro, a esposa não pode ser tua assessora, e ela saiu, e com certeza isso, os valores, claro, se contabilizou em R$90 mil ou um pouco mais, de cheques, que aí tem aquele mês que o Queiroz chupou bala, rachou ali, e depositou o chequezinho na conta da primeira-dama. Mas se tivesse uma investigação mais forte, pode ser certeza que há muitos anos ela recebe esse valor mensal na sua conta. Então, o Bolsonaro é isso. É o presidente antissistema, mais sistema que existe. A facada fake news, né? Os ataques ao Haddad, né, mentirosos, como a mamadeira, aquela que ele inventou, aquele kit gay, entre outras coisas. O Bolsonaro, ele é isso. A essência dele é mentira.
Então, toda vez que ele vai fazer um discurso, seja ele aqui para o público nacional, seja ele para o público internacional, será um discurso repleto de mentiras, de negacionismo, de negação à ciência, de negação, né, à história, de negação, enfim, a tudo que tenha cunho de estudo, né, elaborado, porque é um cidadão sem noção, né, que foi expulso do exército, né, e que só serve para mentir, só para mentir. E este é o governo Bolsonaro e esta é a essência. Então, de nada nos espanta, né, a vergonha que ele fez nós, enquanto brasileiros, passar essa semana na ONU. Sem dúvida nenhuma. Espera aí que eu tenho que perder aqui, não perder o nome aqui. Da professora Sônia Maria Teixeira. E ela está dizendo para nós, começando a campanha, os interesses da mídia vão direcionar as manchetes de forma a apoiar ou manchar, no caso, seria melhor, né? Candidatos. Isto é, eleições passadas ainda nós tivemos a Lava Jato com muita força interferindo nas eleições. Aqui já comentando o que aqui a Sônia Maria está dizendo, né? Agora, como nós não vamos ter a Lava Jato interferindo com tanta força, né? A mídia vai ter que voltar a fazer o papel dela para poder atacar os candidatos progressistas. Enita respondendo, o que dá vontade de fazer é pôr o Bolsonaro na justiça, pedindo os $1.000, o que tu acabaste de comentar. Depois nós temos aqui mais um comentário aqui. Fala. Não, porque é isso que o Bolsonaro fez, né? O que acontece? Ele disse que pagou $1.000 para 63 milhões de brasileiros durante a pandemia. Só que qual é a jogada? A jogada é o seguinte, que tem parte das pessoas que recebem o auxílio emergencial, que não foi o Bolsonaro que deu, que é um dinheiro do imposto de cada um e cada uma, e que a Câmara Federal aprovou e deu como projeto, que foi uma proposta do PT, do PCdoB, do PSOL, dos partidos de esquerda na Câmara. Porque ele e o Guedes queriam dar R$200. Só que o que acontece? No projeto aprovado na Câmara, a Câmara definiu que mulheres, né, chefes de famílias que criam sozinhas seus filhos, tinham direito a 1.200. Né? Então, essas mulheres receberam 5 parcelas de 1.200, que sim, isso dá aproximadamente $1.000. Mas, em torno de 60%, 70% das pessoas que receberam auxílio não receberam isso dobrado. Receberam os valores de 600, que somados dão mais ou menos a metade de $1.000, um pouquinho mais. Né? Mas ele, como é um mentiroso costumaz, ele juntou todo mundo no mesmo pacote e fez essa afirmação mentirosa, só para dar uma contextualizada. Fez a conta para cima, né? Não, vamos arredondar para cima, né? Mas, presidente, a diferença vai dar $500. Arredonda para cima. Ninguém vai perceber aqui, é todo mundo tonto aqui, né? Nós estamos falando com os milicianos aqui no churrasco, né? É tudo a mesma coisa. Pois bem, agora nós temos, o que nós temos agora para poder encerrar? 3 notícias agora, Diogo. Que é o seguinte, tem um comentário aqui, deixa eu ler aqui o comentário aqui, que é o seguinte, da professora Sônia. Riam da Dilma por um ou outro deslize, né? Principalmente de comparativo. Agora temos um presidente que mente para o mundo descaradamente, né? Comentário pertinente que ela faz aqui para nós. E agora nós temos a questão que é o seguinte. Essa semana, o Bolsonaro foi fazer mais uma cirurgia, né? Pois bem, aquelas cirurgias que é para fugir das acariações que ele tem lá, quando a justiça chama ele, né? É para fazer isso. Pois bem, ele descobriu que o médico que ia fazer a cirurgia nele, né? Ele já tinha comentado que o atual presidente era uma ameaça para a saúde no país. E ele, sabendo dessa declaração do médico, disse, não, eu não vou me fazer uma cirurgia com um monstro desse. Diogo, eu quero que tu comente sobre isso, sobre uma outra ótica, que é o seguinte. Estou cada vez mais convencido que nós vamos conseguir derrotar o Bolsonaro em 2022. Mas o bolsonarismo
vai levar algumas décadas para nós conseguirmos derrotar. Talvez 1, 2, 5 ou 10 décadas, um século para derrotar o bolsonarismo. Tu sabe por quê? Porque ele está dando um exemplo da seguinte forma: se um cara lá, um extremista, for fazer uma cirurgia e souber que o médico é de esquerda, ele vai dizer, não vou ser operado por esse cara de esquerda aí, porque é um comunista, é isso e aquilo. Isso é o que eu me refiro ao bolsonarismo, a herança maldita que esse desgraçado está deixando para o país. Dá uma comentada sobre isso, que eu acho que é de extrema gravidade esse jogo. Aquilo que a gente fala, o Bolsonaro, ele empoderou esse tipo de pessoa, né? E formou esse tipo de pessoa também. Então a gente precisa enfrentar isso no nosso dia a dia, né? Bem disseste aqui agora, a gente precisa enfrentar isso no nosso dia a dia. E não pode, em nenhum momento, não fazer, né? Quando a gente vê situações, quando a gente escutar coisas, quando a gente enxergar coisas, aonde nós estivermos, nós precisamos combater isso, né? Dia a dia, não adianta. É como tu falou, temos que nos unir, né, para enfrentar Bolsonaro, vencer Bolsonaro em 2022, mas mais importante do que isso é enfrentar esse conceito, né, de sociedade trazido por esse cidadão, né, essa figura escrota da política brasileira que o Bolsonaro é. Então, sem dúvida nenhuma, e passa, Antônio, passa, e aqui voltamos de novo à questão da união das esquerdas, né, da frente ampla, né, da união do campo progressista, né, assim, é justificável, e eu respeito muito as pessoas que cobram o Ciro, que criticam o Ciro, e com razão, todas as críticas, né, inclusive das que foram feitas aqui hoje, são muito pertinentes, são justas, inclusive, mas, assim, nós não podemos abrir mão de estarmos juntos. Nós estamos numa guerra muito forte, muito pesada, né, contra uma figura que coloca em risco as nossas vidas, as vidas das pessoas que a gente ama, né, das pessoas que a gente ama. Então, não podemos abrir mão de nenhum aliado estratégico do campo progressista. Isso inclui, inclusive, o Ciro Gomes. Bom, como vamos fazer, de que formas vamos fazer, quais serão, né, as formas de se consertar essa relação tumultuada? Não sei, não tenho essa situação pronta na minha cabeça e acho que nenhum de nós temos. Mas volto a insistir, não há outra alternativa senão a união de todos os campos progressistas, populares, né, trabalhistas da nossa sociedade. Diogo, agora nós temos uma notícia que é a questão da censura. A censura para nós já não é mais novidade. Desde que o governo pegou, né, nós estamos vivendo sobre uma censura. E a censura eles tentam fazer com as pessoas que têm mais visibilidade, aqueles que têm mais influência, principalmente nas redes sociais, no meio artístico, jornalístico, né? E agora, o próximo ataque agora é contra o cantor, o Tico Santa Cruz, né? Que fez uma música em homenagem à primeira-dama, né? E essa música ele faz lá uma cobrança sobre a questão do cheque, né? Dos 89 mil, e ela simplesmente, ela saiu do Palácio do Planalto e ela foi lá na delegacia fazer uma ocorrência sobre o cantor. E isso foi algo extraordinário, né? Só quero lembrar uma questão assim, em 1994, se eu não me engano, 94 ou 93, a banda Os Paralamas do Sucesso fizeram uma música, né? Uma música em cima de uma frase do Lula. O Lula disse que naquela época tinha no mínimo 300 picaretas no Congresso. E aí as pautas progressistas não conseguiam avançar por causa disso. Os Paralamas do Sucesso fizeram uma música que ela dizia mais ou menos assim, ó: são 300 picaretas com um anel de doutor. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Bom, esta música, na época, ela foi proibida para ser trocada nos rádios, e quando eles iam fazer shows, né,
os promotores do show já diziam, olha, não toca essa música aí que não é legal, né? Não é legal tocar essa música, nós vamos ter problema. E agora nós temos a versão agora do Tico Santa Cruz, que ele vai falar sobre a questão, uma das partes da letra da música fala sobre a Michelle. Dá uma comentada sobre a censura aí no nosso penúltimo capítulo aqui, depois nós temos um maravilhoso para fechar com chave de ouro. Vai aí, Jogo. Mas é isso, né, Antônio? O Bolsonaro, o sonho dele era ser um ditador, né, do padrão do período militar aqui no país. Esse é o sonho dele. Sempre disse isso. Né? Ele é favorável à censura, ele é favorável à violência, ele é favorável a armar a população, né? E não para enfrentar bandido. A real nunca foi essa. Bolsonaro é um débil mental, ele quer que as pessoas se matem. Esse é o objetivo de vida dele. Ele mesmo dizia lá, já na década de 90, que a ditadura militar não fez o serviço completo, que deveriam ter matado pelo menos mais 30 mil. Ele nunca, né, não era suficiente para ele as milhares de pessoas, né, que foram mortas pelo regime militar, ele achava que tinham que ter matado mais 30 mil. Então, o Bolsonaro é o que é, e ele sempre disse que era, ele sempre disse o que defendia. Muitos, né, do establishment brasileiro, como a gente falou na abertura daqui da conversa, acharam que podiam. Não, ele é um cara que conseguiu aí arregimentar e tal, é o que pode derrotar o PT, vamos lá e vamos botar ele. E agora, vem se queixar que o cara é isso, que o cara é aquilo, mas pelo amor de Deus, está lá, está gravado, e não é uma gravação fora de contexto. Tem milhares de horas de gravação em 500 tipos de programa de rádio, de TV, de canal de YouTube, ele falando aquelas barbaridades. Né? Então é isso, o Brasil corre sim sério risco, né, de quebra, né, da sua democracia. Né? Então assim, a gente precisa ficar sempre atento. Né? E a Michelle Bolsonaro é isso. Né? Olha as barbaridades que sempre falaram da Dilma, que sempre falaram do Lula. Né? Eu não estou aqui falando só do... Estou sem áudio agora, João. O meu áudio tá tranquilo. Não sei o que houve. Tá me ouvindo? Não, tá ventando aqui perto, deve ser isso. Então, a gente olha os absurdos. Dá uma saída e volta de novo, João, que normalmente ele dá certo quando a pessoa sai e volta. Então, o Diogo estava comentando aqui, já vou aproveitar e comentar o comentário da Eni Lopes. Eu sempre digo que o Brasil foi a chave que abriu este armário cheio de monstros. Bolsonarista, podemos pôr a chave fora, mas o armário continuará aberto e os monstros soltos. Eni, eu só discordo com uma questão sua aqui que você comenta, tá? Esse armário que liberou os monstros, ele foi aberto, na verdade, pela Lava Jato, porque foi a Lava Jato que prendeu o ex-presidente Lula, e foi a Lava Jato que impediu que o campo progressista fosse vitorioso. Então, assim, a maior responsabilidade que nós temos hoje, sem dúvida nenhuma, de nós estarmos vivendo essa situação é por causa da Lava Jato. Foi a Lava Jato que abriu o armário aí dos monstros, mas sem dúvida nenhuma o Bolsonaro tem muita responsabilidade com isso. Pois bem, aqui estão dizendo que está tudo certo. E aí, Diogo? E aí, Antônio, beleza? Não, era isso? Não. Eu estou escutando. Não, eu terminei ali, era aquilo que eu tinha para falar sobre a defesa. Tu sabe o que acontece, Diogo? Uma coisa curiosa, né? O áudio não chega, mas o pessoal que está assistindo, eles conseguem escutar normalmente. Não, a minha esposa estava aqui perto de mim escutando a live, ela disse que estava tudo ok. Estava ouvindo super eu não bem. sei o que acontece. Diogo, agora vamos fechar com chave de ouro agora, Diogo, tá? E eu acho que esse tema que tu vais comentar agora representa a frente ampla também, que é a Luísa Trajano, a dona da Magazine Luiza, que ela abriu lá uma contratação, ou treinamento, né, de pessoas especificamente negras, né? E eu assisti uma live dela que ela deu para o grupo Prerrogativas, que é
que é um canal que tem sobre, que fala sobre questões do direito, advogados e tudo mais, né? E ela estava fazendo uma live com esse canal. E aí ela vai dizer para nós o seguinte, Jogo. Assim, ó, que não pode haver meritocracia se o ponto de partida não é o mesmo para toda a sociedade. A afirmação foi feita durante o debate promovido pelo grupo Prerrogativas, formado por advogados renomados de todo o país. Diogo, isso é uma frase que para nós, ela é uma frase normal, nós temos essa compreensão. Mas quando vem de uma empresária altamente sucedida, isso tem um outro peso, né? Isso dá para dizer assim que nós não perdemos essa batalha ainda. Essa batalha nós estamos ainda no jogo, e esta empresária aqui, ela tem uma visão de sociedade extraordinária. Dá uma comentada sobre esta empresária. E acredito que deve ter milhares de empresários que nem ela também espalhado pelo Brasil. E aí, João? Não, eu não tenho dúvida, Antônio, que o povo brasileiro tem é muito maior a parcela, né, que pensa como a gente, que pensa como a dona da Magazine Luiza. Não tenho dúvida. Eu tenho certeza que, né, grande parte da população que acabou votando nesse crápula, ela foi enganada, né, ela foi induzida ao erro. E não foi induzida ao erro só pelo Bolsonaro, ela foi induzida ao erro por diversos fatores, né, como a própria mídia golpista que criou uma narrativa, né, criando ódio à política, ódio à esquerda, né, para eleger uma figura que conseguiu se estabelecer a partir das fake news como o Bolsonaro. Mas, respondendo a tua pergunta, né, é muito bacana o que a dona da Magazine Luiza faz. Além de criar uma pauta e chamar atenção para esse tema, né, ela acabou, assim, aflorando todo esse bando de racista que nós temos na política brasileira e que saem para a rua, né? A gente vê muitos políticos do PSL, muitos youtubers, né, ligados à direita conservadora brasileira, com esse papinho de racismo. Mas olha, tio, eu nunca vi esse tipo. Como é que você vai falar racismo, né, para branco, cara? Sabe, é uma coisa, assim, absurda, é uma falta, assim, não é nem falta de inteligência, é uma ignorância mesmo, entendeu? Uma brutalidade as pessoas pensarem dessa forma. Então, assim, eu tenho convicção, né, que a grande parte do nosso empresariado brasileiro pensa parecido com a dona do Magazine Luiza, né, mas principalmente, eu até acho, assim, quando eu digo a grande parcela, eu vou dizer assim, os pequenos e os médios, né? Porque eu acho que, infelizmente, a dona do Magazine Luiza, dentro desses grandes, eu não sei se esse é o pensamento majoritário. Não tenho essa certeza. Tenho certeza que nos pequenos e médios, com certeza, sim. Mas ela dá um tapa de luva na cara desse empresariado, na cara desse grupo, né, de donos do dinheiro do nosso país, né, que pensam, né, uma política totalmente diferente dessa que nós pensamos. Então, eu só tenho a agradecer e parabenizar essa empresária que já há muito tempo, né, tem demonstrado uma visão completamente... Inclusive, se tu conversa com funcionários, né, com colaboradores, né, das empresas dela, ela teve um outro tipo de tratamento dos seus empresários durante a pandemia, né? Inclusive, mudou a sua forma de fazer as suas vendas, os funcionários puderam trabalhar de casa, trabalhando pelo WhatsApp, atendendo os clientes através das redes sociais. Então, assim, é uma outra forma de fazer a gestão, né, e de tratar com seus colaboradores. Inclusive, ela disse que ela conseguiria segurar sem demitir ninguém durante 2 anos. Durante 2 anos. Ela deu declaração no início já da pandemia, que ela conseguiria segurar e que tinha certeza que as grandes empresas brasileiras também poderiam fazer esse esforço. Então, ela é, sim, né, uma mulher de vanguarda no ramo dela. Sem dúvida nenhuma, Diogo. Diogo, chegamos ao final da nossa live, vamos só reforçar o convite aí, principalmente para quem está nos acompanhando aqui, fazendo vários comentários. O último comentário aqui
Já na van o clima é outro, sim, a van aproveita para ficar mais rico ainda, né, professora? Mais rico ainda. É que a van Pois tem que bem. entender, né? Tu tem que entender, não, Antônio. Ele não aceita ter menos de 2 bilhões de lucro por ano. Ele tem que ter os 2 bilhões, ele não. Senão vai, como é que ele vai pagar as contas dele? Pois é, né? Essa que é a grande questão, né? Mas, enfim, convidando a todos e a todas para terça-feira, às 19 horas, nós vamos fazer aí um giro pelo país inteiro, tá? Entrevistando candidatos progressistas anti-bolsonaros comprometidos com a democracia. O primeiro a ser entrevistado é o candidato, o Nelsinho Metalúrgico, do município de Canoas, aqui da região metropolitana, município com 350 mil habitantes. Então, o primeiro candidato a ser entrevistado aí do campo progressista e popular. E já faço o convite a todos que estão nos assistindo aqui, entre em contato com o seu candidato e retornem aqui para nós, para que a gente possa fazer uma entrevista e saber das propostas para ir para esse período tão terrível. Mais um comentário. Eni, gostaria de fazer uma pergunta para você, Antônio. Parei que dar uma corridinha aqui. O que achas da esquerda toda se unir? Falo a união para lutar e não criar um novo partido, união para apoiar um candidato em 2022. Isto é o que nós estamos trabalhando. E aí eu digo o seguinte, mais ainda, o Lula já começou a fazer isso. Primeiro, porque o Lula lançou um programa para o país inteiro. O Lula lançou um programa para o país inteiro. Tá? Em segundo, agora, o Lula já se colocou à disposição, dizendo que ele não é candidato, mas ele quer construir. E agora ele disse, ele vai apoiar todos os candidatos que são anti-Bolsonaro. O Lula já deu na frente. Estão comentando para nós aqui também, Diogo, ótimo, sou de Canoas, beleza. E aqui o Eni, ótimo, sou de Canoas. Canoas, RS, Rio Grande do Sul, próxima live agora, terça-feira, 19 horas, com o candidato a prefeito Nelsinho, futuro prefeito do município de Canoas. Da minha parte era isso, Diogo. Boa noite e uma boa semana. Obrigado, Antônio, por mais essa oportunidade da gente dialogar aqui. Te desejar também um bom início de semana para todos também que acompanham a gente aqui na página. E aí se cuidem, pessoal, né? Isso só cabe a nós, porque o país continua desgovernado. Enquanto tivermos Bolsonaro à frente, né, precisaremos ter cuidados redobrados. Valeu, Diogo, e até terça-feira, 19 horas, nos acompanhe lá. Valeu, pessoal. Tchau.